já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Eugênio Lira, o advogado tombou com um tiro na testa. A 22 de setembro de 1977, 6 dias antes de depor numa comissão parlamentar de inquérito dedicada à grilagem, o advogado e poeta baiano Eugênio Alberto Lira Silva foi morto com um tiro na testa, no centro da cidade de Santa Maria da Vitória, Bahia. 4 meses antes, ele pedira garantias de vida ao secretário de Segurança Pública da Bahia por causa das ameaças que vinha sofrendo. Tinha 30 anos e era casado com Lúcia Lira, na época grávida de 7 meses. A sentença de morte de Eugênio fora decretada em agosto de 1977, quando ele ganhou a causa do poceiro Isaías Pereira dos Santos, que estava sendo perseguido pelo grileiro Valdeli Lima Rios. Os mandantes do crime foram os fazendeiros Alberto Nunes, Valdeli Rios, João Costa, além do delegado regional Abílio Antunes de Oliveira, do suplente do delegado Cantídio de Oliveira, vulgo Zé Pequeno. Eles empreitaram a morte de Eugênio, contratando para executá-lo o pistoleiro Wilson Novaes Guzmão. Os pistoleiros chegaram a ser presos, mas, em 79, fugiram da prisão de Santa Maria. As ameaças contra Eugênio foram se acumulando ao longo dos anos. Em abril de 1977, o grileiro Alexandrino de Souza tentou invadir a casa do advogado e ameaçou de arma em punho. Em agosto de 77, Valdeli mostrou um revólver a Eugênio e depois, num coquetel, para o qual, ironicamente, Eugênio e Lúcia chegaram a ser convidados, Valdeli, embriagado, fez violento discurso contra Eugênio, finalizando para quem quisesse ouvir: "O homem deve morrer." Depoimento da viúva Valente. A advogada Lúcia Lira, mulher de Eugênio, fez um dos mais dramáticos e comoventes relatos do tribunal. Os fatos ocorridos em Santa Maria da Vitória há 10 anos, 1 mês e 15 dias se culminaram com o assassinato do meu marido e companheiro Eugênio. Estão assim bem frescos na minha memória. Assim como me lembro bem dos nomes dos criminosos e mandantes que não foram acariados nos autos. O que para Lúcia ficou bem claro foi que o crime ocorreu num contexto que se coloca para todos os advogados que militam em defesa do trabalhador rural. Conivência do Estado e tentativa de dificultar ao máximo a ação do advogado. E o crime que vitimou Eugênio foi apurado porque houve muito protesto contra o assassinato. Este trabalho de investigação foi desenvolvido muito pela reação que teve esse assassinato. A morte dele causou comoção. Era o primeiro advogado de trabalhadores rurais que estava sendo assassinado. Então, todo o movimento sindical se mobilizou diante de providências, exigindo ação. A Secretaria de Segurança Pública mandou delegados especiais para a área. Na época, o juiz da comarca era o Dr. Libório e ele teve um bom empenho nas investigações. Se não fosse ele, nada seria conseguido, porque existia todo um esquema preparado de fuga do pistoleiro e se ele conseguisse escapar, nada ficaria esclarecido. Trabalhando com Eugênio, eu conhecia todos os seus envolvimentos com as pessoas, mas não podia provar nada. Era minha palavra contra a dos assassinos. Mas, na medida em que o pistoleiro soltou realmente todas as informações, a partir daí as coisas foram acontecendo. Início da carreira do casal. Lúcia e Eugênio tinham se casado, já tinham se formado e montaram seu escritório numa das principais ruas de Salvador. A gente estava tendo o que qualquer profissional do direito
sonha ter, que é seu escritóriozinho todo bonitinho, com uma clientela razoável na rua principal da cidade. Mas isso não estava nos satisfazendo. Lúcia entrou para o movimento sindical em novembro de 73, na região de Feira de Santana, enquanto Eugênio, em 74, começou a esboçar um trabalho de advocacia social na região de Paripiranga, Pombal e Tucano. Em 76, a FETAG nos convidou para trabalhar em Santa Maria da Vitória, onde estava havendo muita grilagem e violência. Eugênio foi para lá em abril, eu permaneci em Salvador. No dia seguinte, ao de sua chegada, ele foi procurado pelo Geraldo Fé Souza e Valdeli, representante dos grileiros, para uma conversa. Fizeram ao meu marido a proposta de servir a dois senhores, ou seja, ele trabalharia para os sindicatos de Santa Maria, Bom Jesus da Lapa, Santana e Serra Dourada, como combinara com a FETAEG, servindo aos poceiros, mas, ao mesmo tempo, receberia dinheiro dos fazendeiros locais. O advogado recusou a proposta e encaminhou seu trabalho tanto na área das providências legais, esgotando todos os recursos na área administrativa, mas também esclarecendo os trabalhadores sobre os direitos que eles tinham de permanecer na terra, dando todas as informações que pediam. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.